episódio, isso mesmo, irmão, da história do apóstolo Paulo, o homem pronto a morrer por Jesus. Essa série que, graças a Deus, Deus está abençoando, né? Nós vamos dar a continuação dessa história, né, irmão? E o tema que eu trago hoje, irmão, é o debate do apóstolo Paulo com Pedro, e prisões e morte do apóstolo Paulo. Isso mesmo, nós vamos falar isso hoje para vocês. Mas antes de nós entrarmos dentro deste assunto, você que não é inscrito, inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e irmãos. Também ative o sininho para as notificações chegar aí até você. Agora nós vamos entrar no assunto agora em nome de Jesus, né? O debate do apóstolo Paulo com Pedro. Queridos, em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiram que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo, ele identificou esse movimento judaizante, isso mesmo, como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho da graça, e por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo, querido, ele repreendeu Pedro publicamente. Isso é, não estou com história aqui de carochinha nem trazendo nenhuma heresia, ele diante do povo. Veja aí Gálatas capítulo 2, versículo 14, veja só a repreensão de Paulo para Pedro. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Veja só a repreensão de Paulo com Pedro. Pedro havia, irmão, se separado de alguns crentes gentios, a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola da advertência aos Gálatas. E nessa epístola, queridos, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Isso mesmo, amado. Podemos até dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciões em Jerusalém. O concílio, ele decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existem muitas discussões em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. E essa discussão dá principal pelo fato do livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, queridos irmãos, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Você pode observar aí no livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 23, vou colocar aqui na tela para a gente, E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Então ele passou um período, não já entendeu, um período curto de tempo nas prisões. Ao falar sobre as suas prisões, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, veja só, quando ele fala das suas próprias prisões, o que ele fala? 2 Coríntios 11, 23, veja só. São ministros de Cristo, falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Meu Deus do céu, glória a Deus. Agora só,
Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, queridos irmãos, observa-se que ele foi preso em Jerusalém, Atos 21. E para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Na cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Atos capítulo 23 e capítulo 26. Festo, sucessor de Félix, irmão, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus, para que por eles fosse julgado, né? Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César, né? Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo, irmão, foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio que Paulo estava, irmão, naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo São Paulo, irmão, ele chegou a Roma na primavera, na capital do império. Ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho, conforme diz Atos 28 e 31. E é exatamente nesse ponto aí que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos, né? O restante da vida de Paulo precisa ser, querido, contado utilizando alguns recursos, alguns registros de outras fontes. E por isso, as únicas informações que adicionais que encontramos no Novo Testamento, que eu encontrei no Novo Testamento, sobre a biografia do apóstolo Paulo, né? Parte das epístolas pastorais. E essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo, irmão, foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 depois de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17, vamos ler aqui para vocês, vou colocar aqui na tela para vocês agora. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios, e a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Após ser solto, ele, querido, teria visitado a área do mar Ageu e viajado até a Espanha. Amados, chegamos no final desse 6º episódio, mas não fique triste não, viu? No último episódio, querido, eu vou falar do martírio em Roma. Eu quero aqui já agradecer a todos vocês por acompanhar este episódio aqui até o fim e pelos seus comentários feitos em cada assunto, né, desta série maravilhosa que nós estamos aqui trazendo para você, né? Obrigado a todos vocês, né? No próximo episódio, como eu disse, o martírio em Roma. Aqui quem vos fala é seu amigo de sempre, Pastor João Carlos. Aproveita, compartilha com seus amigos e deixa o seu like, porque com certeza Cristo é na tua vida. Este é o grande programa, aqui o programa Deus no Controle. Fica com Deus.